E é um texto que a gente olha e fala, e agora? Como é que nós vamos buscar algum grau de edificação no texto que está diante de nós? E o texto é Gênesis 22, versículos 20 a 24. Gênesis 22, de 20 a 24. É um texto que fecha o capítulo 22 e nós estamos estudando o livro de Gênesis já há vários anos e estamos caminhando versículo por versículo, então nós não podemos deixar de tratar desse texto aqui, que é um texto relativo aí a quase que uma genealogia. Não chega a ser uma genealogia, mas é quase que uma genealogia. E nós já damos contextos assim no livro de Gênesis, falamos já sobre vários textos dessa natureza, e hoje nós vamos falar sobre esse texto que está aqui diante de nós. Veja o que diz aí o texto, Gênesis 20, Gênesis 22, versículos 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Então, esse é o nosso texto de hoje. E nós vamos então refletir sobre ele. Queridos, vocês devem observar que esse texto tem duas divisões naturais. É muito simples perceber as divisões desse texto. Na primeira divisão, você vê os descendentes, os filhos de Naor, procedentes da sua esposa, Milca. Essa é a primeira divisão desse texto. Os filhos de Naor era irmão de Abraão, procedentes de sua esposa Milca. Isso aí você encontra nos versículos 20, 21, 22 e 23. A segunda divisão desse pequeno trecho mostra uma divisão que mostra os filhos de Naor procedentes de Reumá. Essa é a segunda divisão natural do texto. Então nós temos duas divisões. Os filhos de Naor procedentes de Milca e os filhos de Naor procedentes de Reumá. Os procedentes de Reumá são mencionados aí, são 4, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Esses são aí os filhos dessa concubina de Naor. Muito bem, temos então essas duas divisões aqui e nós vamos trabalhar dentro dessas duas divisões. Para isso, então, é necessário que os irmãos compreendam, para que os irmãos entendam o porquê desses versículos estarem aqui, é importante que os irmãos compreendam um pouquinho da linhagem de Terá. A linhagem de Terá, pai de Abraão, pai de Naor e pai de Arã, que era um outro filho deles lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, é uma fotografia que vocês vão acompanhar enquanto eu estiver falando, e aí vocês vão compreender melhor. É algo ligado à cultura, algo ligado ao conhecimento, à cultura bíblica mesmo, para você entender, conhecer a cultura bíblica a partir desse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui da linhagem de Terá. Então você vai acompanhar aqui na minha tela isso. Veja aqui, eu vou virar para cá, vou tentar aproximar da câmera para você ver, e aí você vai entender bem a importância dessa linhagem
que acabamos de ler aí no texto de Gênesis 22, versículos 20 a 24. Você que está chegando agora, esse é o nosso texto, Gênesis 22, de 20 a 24. Está aqui em Gênesis, é parte da Sagrada Escritura, e se foi colocado aqui por algum motivo, e nós então vamos tentar entender esse motivo e vamos então aprender lições extraídas de um texto como esse aqui. Não sei se você está vendo aí direitinho, nós estamos aqui ajeitando o equipamento nosso para mostrar esse gráfico para vocês. Não sei se as pessoas estão assistindo no Sermonáudio, estão vendo também. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui, talvez aumentar a minha luminosidade, é bom? Aumentar a luminosidade um pouco? Aumentar a luminosidade, aí fica melhor um pouquinho para você ver aí o que acontece. Esse desenho, esse gráfico, eu peguei na internet, ele vai nos ajudar bastante aqui para nós aprendermos o que esse texto que lemos está nos ensinando. Você deve olhar aqui em cima, você vê aqui o nome de Terá. Terá, pai de Abraão. Nessa linha pontilhada, você tem a sequência que leva até os ancestrais do Messias, porque aqui é a linhagem de Cristo. O nome do gráfico é a linhagem de Cristo em Gênesis, no livro de Gênesis. Então tem essa linha pontilhada aqui, com as estrelinhas verdes, e aí você vê a linhagem de Cristo. Terá, Abraão, Isaque, Jacó, e aí vem Judá aqui. Né? Onde está Judá? Aqui. Judá aqui. Judá aqui. Através de Lia, Judá. E aí, Judá, o ancestral de Jesus. Mas nós não estamos falando sobre a ancestralidade de Cristo aqui nesse gráfico. Nós queremos usar esse gráfico para outros objetivos, para que você entenda o texto que nós lemos agora há pouco. Então você vê aqui Terá, ele teve 3 filhos. Terá teve 3 filhos: Arã, Naor e Abraão. Na Bíblia aparece na ordem contrária, aparece Abraão, Naor e Arã. Mas nós vamos seguir aqui o gráfico para ficar mais fácil. Você deve observar aqui, Terá teve Arã, e Arã, ele teve um filho famoso, que você já conhece, você que tem acompanhado o livro de Gênesis, a exposição de Gênesis, você conhece bem um filho aqui de Arã, neto de Terá, chamado Ló. Você deve se lembrar de Ló. Ló é aquele sobrinho de Abraão, que foi com ele para a terra de Canaã e que depois foi morar em Sodoma e foi levado cativo pelos reis do Oriente, e depois que a cidade de Sodoma foi destruída e ele escapou, a esposa dele se transformou numa coluna de sal, você se lembra disso? Então ele foi morar numa caverna, e ali naquela caverna ele engravidou, ele foi induzido pelas suas filhas, de tal modo que ele as engravidou, e elas tiveram 2 filhos, Moabe e Aminon. Então, o pai dos Moabitas e o pai dos Amonitas. Então, nós temos aqui essa sequência aqui. Note que os Moabitas e os Amonitas, eles são descendentes de Terá, assim como Abraão. Então, você tem aqui essa linhagem. Arã morreu quando Terá ainda estava vivo. Então, Terá ficou somente com 2 filhos, com Naor e com Abraão. Então, temos aí algumas informações procedentes aí da cultura bíblica. Muito bem. O que aconteceu então com Naor? Naor, que é o personagem que estamos estudando, que estamos vendo aqui no texto que nós acabamos de ler. Naor, aqui no gráfico não aparece, mas note bem, Naor se casou com Milca. Mas com Milca, pastor? Mas Milca era sobrinha dele. O tio casou com a sobrinha? Exatamente. O tio casou com a sobrinha. É a prática, Naor se casando com Milca, é a prática da endogamia, o casamento ali dentro do clã. Nós não sabemos se Arã ainda estava vivo quando ele se casou, o texto não fala. Mas sabemos disso, Naor se casou com Milca. Então, você deve traçar uma linha aqui, ó, de Naor se ligando a Milca. Aqui, ó. Você traça essa linha aqui.
Naor se ligando a Milca, e Naor, quando se casou com Milca, teve, de acordo com a primeira divisão do texto que estamos falando, o texto de Gênesis 22, 20 a 24, ele teve 8 filhos. 8 filhos procedentes desse casamento. E teve mais 4 filhos procedentes do casamento dele com a concubina Reumá, que não aparece aqui. A concubina de Naor não aparece aqui. Então Naor teve 12 filhos. O 8º filho de Naor, com Milca, ela teve 8 filhos com Milca, sua sobrinha. O 8º filho dele com Milca foi Betuel. Ok, aqui está Betuel. E Betuel teve 2 filhos. 2 filhos bastante famosos na história bíblica. Betuel foi pai de Labão. Você lembra da história de Jacó e Labão? Labão sempre tentando prejudicar Jacó. Labão teve 2 filhas, você se lembra? Labão teve Lia e Raquel. E depois nós aprendemos que Jacó se casou com as 2 filhas de Labão. Então, note bem, Labão era irmão também de Rebeca. Ok? Aí o nosso gráfico aqui em relação a Naor termina aqui. Então Naor, filho de Terá, se casou com a sobrinha, teve Betuel, seu 8º filho, e Betuel teve 2 filhos, Labão e Rebeca. Muito bem. E quanto a Abraão? Bem, Abraão, o que interessa para nós não é tanto Ismael e Agar, nada, mas Abraão se casou com Sara, e aqui outra surpresa, né? Sara era meia-irmã dele. Sara era filha de Terá também, mas de mãe diferente. Eles eram filhos do mesmo pai, Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. É o que Abraão fala para Abimeleque, quando ele tem aquela discussão com Abimeleque acerca de Abimeleque ter tomado Sara como sua mulher. Abraão explica, ela é minha irmã, mas ela é filha do meu pai e não da minha mãe, da mesma mãe. Então Abraão era meio-irmão de Sara. Ele se casou então com uma das filhas de Terá, Abraão, com a sua meia-irmã Sara, e nasceu Isaque, que nós conhecemos muito bem. Muito bem, Isaque teve 2 filhos, nós vamos chegar ainda nessa história, em breve vamos chegar nessa história. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E o que aconteceu então, depois que ele gerou esses 2 filhos? Jacó obteve o direito de primogenitura e ele foi... desculpe, voltando aqui para Isaque. O que aconteceu? Isaque, chegou o momento dele se casar. O que aconteceu? Abraão enviou Isaque, isso que depois acontece com Jacó, algo parecido. Mas ele enviou Isaque, por isso que eu confundi. Ele enviou Isaque de volta a Harã para se casar lá. E ele se casou com quem? Ele se casou com Rebeca. Então note bem, qual é a relação que existe aqui? Isaque se casou com a filha do primo dele. Que rolo, né? Já imaginou a família bem unida essa, né? Isaque se casou com Rebeca, que era filha do primo dele. É isso? É isso, né? Isaque tinha uma prima, tinha um primo chamado Betuel, né? Isaque era sobrinho de Naor, Isaque tinha um primo chamado Betuel, e Isaque se casou com a filha do primo dele, Rebeca. Isaque se casou com Rebeca. Quando ele se casou com Rebeca, Isaque se casou com Rebeca, filha do primo dele, e nasceram Esaú e Jacó. O que aconteceu então? Jacó foi buscar esposa na casa dos seus parentes lá de Naor. E Jacó se casou com as filhas de Labão. Mas enfim,
tudo dentro da mesma família. Então Jacó, junto com Lia e Raquel, Jacó casado com as descendentes de Labão, ele teve as 12 tribos de Israel. Nasceram todas lá, as filhas de Labão, quando se casaram com Jacó, geraram os 12 patriarcas de Israel. Todos ali dentro da mesma família. O texto que nós estamos estudando, todas essas ligações aí que até confundem a gente, o texto que estamos estudando trata dessa parte aqui. Naor teve 12 filhos. O 8º filho dele foi Betuel. E Betuel foi o pai de Rebeca. E Rebeca foi matriarca dos israelitas. Por que então esse texto está aí? Por que o texto de Gênesis está aí? O texto de Gênesis 22, mostrando os descendentes de Naor, está aí para mostrar, para começar já a mostrar os inícios da nação israelita, para mostrar como houve continuidade na linhagem messiânica, na linhagem da promessa. Esse é o objetivo pelo qual esse texto está aí. Então nós temos essas duas divisões, os filhos de Naor com sua esposa, os filhos de Naor com a sua concubina, mostrando aí os 12 filhos dele, ele também tendo vários filhos também, assim como Jacó teve 12 filhos, nós vemos que Naor também teve 12 filhos, parece que isso é algo comum em Gênesis, um sinal de bênção de Deus, e dentre esses 12 filhos, um deles, Betuel, deu origem à matriarca de Israel, que é Rebeca. E o texto então está aí para já nessa altura começar a mostrar a origem da nação de Israel. Rebeca vai se casar com Isaac, nascerá Jacó, que se casará com as filhas de Labão e dará origem às 12 tribos de Israel. Muito bem, vamos voltar aqui então agora. Eu quero apontar para vocês, em face disso, em face dessas relações todas aí, que são bastante complexas, eu quero apontar para vocês algumas lições importantes aqui para nós. Quais são as lições que nós podemos extrair de um texto como esse que acabamos de ler? Bem, existe uma lição que eu quero apontar para vocês, que é uma lição feita por analogia. Em que sentido? Bem, existe uma função literária nesse texto aqui. Esse textinho que a gente lê, que a gente nem presta quase atenção nele, esse texto, na verdade, tem uma função literária. E a função literária é criar uma preparação menos abrupta para o capítulo 23. Porque o que acontece no capítulo 22? O capítulo 22 é um capítulo muito rico, muito belo, é um capítulo de muitas bênçãos, em que a fé de Abraão chega ao seu apogeu e ela é recompensada, por assim dizer, como um reforço da promessa de Deus. Então, o capítulo 22 tem um brilho singular. É algo simplesmente extraordinário, maravilhoso o brilho do capítulo 22 de Gênesis. Dá talvez até para dizer que no capítulo 22, Gênesis chega ao seu apogeu, quando Abraão ali mostra uma fé e uma obediência inigualáveis. E Deus então reforça a sua promessa e até amplia a sua promessa a Abraão por causa dessa disposição tão linda, tão maravilhosa, uma disposição singular de obedecer e de crer em Deus. Então o capítulo 22 é muito lindo, é muito belo, é muito glorioso. Mas se você olhar o capítulo 23, você nota uma queda abrupta na narrativa no que diz respeito ao brilho, à alegria, à beleza, à cor.
O que existe no capítulo 23? A morte de Sara. A morte de Sara e o seu sepultamento. Então note o que acontece em Gênesis. Existe uma narrativa que vai lá no alto em termos de beleza, de brilho, de grandeza, de majestade. É uma narrativa envolvente, emocionante, linda, gloriosa. E de repente nós caímos no capítulo 23, que é uma narrativa de luto, de morte, de lágrimas, de perda, de choro, de saudade, de sepultamento. É muito forte esse contraste entre o capítulo 22 e o capítulo 23. Então o que acontece? O que o autor bíblico então faz? O autor bíblico, ele quebra essa queda abrupta. Ele tenta nos tirar daquele ambiente tão glorioso do capítulo 22, ele tenta nos tirar desse ambiente literário tão cheio de cor, para nos preparar melhor emocionalmente para entrarmos no capítulo 23 cinzento. É um recurso literário que ele usa aqui, entre outras coisas. Ele faz o quê? Ele tenta abrandar essa mudança abrupta, preparando o leitor para entrar num ambiente mais fúnebre, mais pesado. O leitor sai daquele ambiente glorioso, belo, repleto de promessas, de grandeza, de glória, de fé, de esperança, de vitória, né? O menino desce junto com Abraão do monte ali, Isaac desce ali vivo, um cordeiro providenciado, uma promessa reforçada. O escritor, ele nos prepara para sair desse ambiente tão glorioso e entrar num ambiente mais pesado, de morte, de luto, de dor e de saudade. Como ele faz isso? Colocando os versículos 20 a 24 aqui. Com isso, o leitor não sente o baque muito forte dessa mudança. Por que estou dizendo isso para vocês? Por que é importante detectar isso aqui nesse texto? Porque esse recurso literário é algo que é relevante para nós que somos crentes, para nós que conhecemos a palavra de Deus. Por que é interessante notar isso aqui? Pelo seguinte, o autor primário das Escrituras não foi Moisés. Ele escreveu com muita sabedoria, ele era um grande escritor. O próprio recurso literário que ele usa aqui mostra uma habilidade para escrever simplesmente fora de série. Ele é um grande escritor, Moisés, não há dúvida nenhuma disso. Mas ele não é a fonte primária disso aqui. Ele é um instrumento que Deus usou com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, com todo o seu preparo, com toda a sua habilidade. Ele é um instrumento que o Espírito Santo usou para isso aqui. Então, quando nós vemos algo assim, nós aprendemos algo acerca do Espírito Santo. E isso é importante. Por quê? Porque nós podemos fazer uma analogia aqui. E vocês vão me dar licença para fazer essa analogia. Uma analogia em que sentido? A nossa vida, como Gênesis é muito realista, como Gênesis não pinta heróis e histórias fabulosas, e só coisas extraordinárias e míticas, não existe isso em Gênesis. Gênesis é um livro realista, ele mostra as pessoas como são, as histórias como são. Gênesis acaba por apresentar um padrão da experiência neste mundo, em vários aspectos. Não somente Gênesis, mas os livros históricos em geral acabam por mostrar um padrão da experiência do homem neste mundo. E nós, neste mundo, nós temos também essas mudanças de capítulos gloriosos para capítulos fúnebres. Nós temos isso também. Na nossa vida, nós talvez possamos olhar para trás, os mais velhos, e dizer, olha, tal época era tão boa, foi tão boa, e de repente, no ano seguinte, foi uma época tão triste, tão terrível. Foi uma época, olha, eu vivi um capítulo 22 em tal época, mas logo depois daquilo eu entrei num capítulo 23 que simplesmente eu não quero nem me lembrar. A nossa vida é assim também. A nossa vida tem os capítulos do Monte Moriá, mas a nossa vida também tem os capítulos da sepultura de Sara.
Tem isso. E quando nós vemos que o Espírito Santo, como alguém atuando no campo literário, ele é sensível a essas coisas e prepara o leitor para que o leitor não sinta de modo tão abrupto assim essas mudanças, nós podemos concluir o seguinte: se ele é assim, preparando o leitor para a sua experiência de leitura nessas horas, será que o Espírito Santo, como aquele que é o Consolador, como aquele que é o nosso guia, o nosso paráclito prometido, será que ele também não nos prepara para essas mudanças de capítulo na nossa vida? O estilo literário, as evidências literárias, os sinais literários, as marcas literárias de Gênesis nos ensinam muito acerca do caráter do autor espiritual de Gênesis, do autor divino de Gênesis. As marcas presentes nessa literatura, na literatura aqui que estamos estudando, nessa obra maravilhosa que estamos estudando, que é o livro de Gênesis, as marcas presentes aqui na própria literatura revelam muito sobre o caráter desse autor divino. Esse autor divino é alguém sensível aos seus leitores. Ele prepara os seus leitores para os capítulos ruins da narrativa. E quando nós aprendemos isso, nós podemos concluir também o seguinte: esse autor que prepara os leitores para os capítulos ruins da narrativa é também um Deus que nos prepara para os capítulos ruins da nossa vida. Nós somos crentes. E é esse o Espírito Santo que nos guia. É esse o Espírito Santo que nos consola. E como ele faz para nos consolar? Olhando para essa estratégia literária, nós podemos concluir algumas coisas que ele faz para nos consolar. Ele nos prepara para os capítulos maus. Ele nos dá recursos. Ele fortalece o nosso coração, ele nos dirige para os lugares certos, para as fontes certas de orientação. Ele age de tal modo a administrar a história, a fim de que quando os capítulos maus chegarem, nós estejamos prontos, preparados para passar por aquelas situações mais difíceis. Então, olhando para essa pequena transição dos versículos 20 ao versículo 24, nós podemos dizer: o Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele é alguém preocupado com o impacto que as coisas causam em nós. Ele nos prepara para os capítulos ruins e nós devemos ser gratos por isso. Queridos, nós não estamos jogados neste dia. Nós não estamos jogados neste mundo, vivendo aqui da forma como as coisas vêm. As coisas simplesmente acontecem, nos levam de roldão, nos jogam para cima, depois nos jogam para baixo e a vida vai levando assim como numa tempestade que é intercalada aí por momentos de bonança. Não é assim. Nós que somos crentes sabemos que não é assim. Nós temos um Deus que está conosco, que escreve também a nossa história, que escreve também o nosso livro e que nos prepara para cada capítulo que temos que enfrentar, os capítulos gloriosos e os capítulos mais tenebrosos. O que mais essa passagenzinha de transição pode nos ensinar? Bem, uma outra lição que essa passagem deve nos ensinar é o valor, e isso é algo que quero frisar bastante, porque isso tem se perdido, isso desapareceu na nossa cultura. É o valor que o livro de Gênesis dá aos vínculos familiares. O livro de Gênesis realça muito a importância desses vínculos, os vínculos familiares. Nós percebemos, quando nós olhamos aquele gráfico que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco de novo o gráfico aqui para vocês, quero que vocês vejam novamente, mas quero destacar o modo como Deus valorizou a família de Terá e todos os filhos de Terá, o modo como ele usou essa família de modo completo para fazer com que a nação de Israel viesse à luz. Nós percebemos isso no gráfico que eu vou mostrar para vocês
daqui a pouco novamente eu vou mostrar como isso aconteceu. É interessante notar isso. Mas o que eu quero destacar agora é que no livro de Gênesis as relações familiares são muito importantes. São relações que Deus valoriza demais. E nós que vivemos numa sociedade em que a família é desprezada, em que irmão se levanta contra irmão, cada um segue o seu caminho sem nenhuma valorização ou proximidade do outro, nós temos que tentar resgatar essa importância que o livro de Gênesis dá a esses laços sanguíneos. O livro de Gênesis valoriza isso, uma questão cultural que tem desaparecido e que nós temos que resgatar também. Existe o esfacelamento da família nos dias de hoje. Até mesmo filhos que sequer conhecem seus pais. Pais que sequer conhecem os seus filhos. Casais, marido e esposa, que se separam e simplesmente se tornam inimigos e nem se veem mais. Os laços de família hoje em dia são extremamente frágeis, eles se quebram com facilidade e a família não é valorizada. E nós vemos um apelo constante dos inimigos da fé, dizendo que é assim mesmo que tem que ser, que a família tem que ser destruída porque a família é uma fonte de opressão. Essa linguagem sempre é usada pelos inimigos da fé. A família é uma fonte de opressão. A família é o primeiro lugar onde existe opressão. Recentemente, eu recebi um casal em nossa igreja e esse casal disse que os seus filhos estavam na escola e na escola veio uma palestrante e essa palestrante falando ali para pré-adolescentes, crianças pequenas, de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Essa palestrante recebeu um valor alto para trazer uma palestra para as crianças, ensinando as crianças que a família era a primeira instituição opressora da experiência das pessoas. Que a primeira fonte de opressão de um indivíduo era a família. E com isso, plantando nas crianças uma revolta contra os seus pais, contra o pai, contra a mãe, contra todos, insuflando ali nas crianças de toda uma escola, uma rebelião contra a família, como se a família fosse algo ruim. Porque na família você é oprimido pelo seu pai, oprimido pela sua mãe, você tem que obedecer, você tem que se sujeitar a normas, a disciplinas e tudo mais, e estimulando desde cedo nas crianças uma postura de rebelião contra essa entidade maléfica, perversa, que é a família. Na Bíblia, quando nós lemos um texto como esse, e percebemos aqui algumas ligações que eu quero mostrar agora, nós vemos o quanto a família é importante dentro da linguagem bíblica, o quanto o Senhor valoriza isso e o quanto o Senhor usa a família para levar a efeito os seus planos. Deixa eu mostrar para vocês novamente o nosso gráfico aqui, mostrar algo interessante para vocês aqui que aparece aqui em nosso gráfico aqui. Veja com atenção o que acontece nessa árvorezinha genealógica, né? Nesse gráfico aqui de descendentes. Se você, note bem, se você seguir a linhagem de Israel pela via paterna, veja aí o que acontece. Observe, tá? Já está focalizado aqui já? Ainda não? Cheguei pertinho para você acompanhar melhor, para você poder ler aí na sua casa, na tela aí que tem da sua televisão, do seu computador, você possa acompanhar isso melhor. Veja o que acontece aqui. Veja o que acontece. Arrumando aí também o sermonáudio também. O sermonáudio também ver. Os irmãos que estão acompanhando o sermonáudio poderão ver também. Eu quero apontar aqui para vocês. Veja o que acontece aqui na sequência da linhagem de Jacó. Os israelitas, pela via paterna, através de Jacó, eles chegam até Abraão aqui a Terá. Agora, pela via de Lia e Raquel, que são descendentes de Labão, né,
você pode perceber que essa linha, ele sai daqui. Lia e Raquel saem daqui, de Labão. Lia e Raquel se casam com Jacó. Então, o que acontece? O que acontece aqui é que a linhagem de Naor se une. A linhagem de Naor se une à linhagem de Abraão. Deus faz com que essas duas ramificações se unam quando Lia e Raquel se casam com Jacó. E aí você segue, voltando um pouquinho, você vai voltando, seguindo a linhagem de Lia e Raquel. E onde você chega então? Você seguindo a linhagem de Lia e Raquel, você chega aqui a Betuel. E Betuel é filho de quem? Betuel é filho de Naor e Milca. O que acontece então? Existe a conexão entre Naor e o ramo de Arã. Então, os israelitas, qualquer israelita, os israelitas como um todo, eles eram descendentes por parte de pai de Abraão e por parte de mãe, eles eram descendentes tanto de Naor como de Arã. Nos israelitas, aqui para baixo, né, os israelitas, os filhos de Jacó e de Lia e Raquel, eles unificaram os 3 ramos da família de Terá. Os israelitas, cada israelita era um exemplo da unificação desses 3 ramos da família de Terá. E o que isso mostra então? Isso mostra a importância da família, o modo como Deus usa a família para realizar os seus planos. Deus usa a família para atingir os seus propósitos e nós não podemos cair no engano que tem sido propagado por aí afora de que a família é algo ruim, de que a família tem que desaparecer, de que a família é opressora, de que a família não presta e tudo mais, que a família é só uma mera convenção. Não. A família, na palavra de Deus, é um instrumento através do qual ele realiza os seus planos. A nação de Israel, os 12 filhos de Jacó, essa nação toda procede de 3 ramos unificados da família de Terá, mostrando assim a importância da família. Vamos voltar aqui então, volta aqui para mim um pouquinho, que eu quero frisar algo mais importante aqui nessa lição, nesse texto que estamos observando aqui. Se você olhar o versículo 20, você vai ver que no versículo 20, Abraão recebe um recado. Preste atenção nisso. Veja só o recado que ele recebe. O texto diz assim: passadas essas coisas, Gênesis 22, 20, passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos, abre aspas. Agora vai começar um recado que foi dado a Abraão. Diz assim o recado: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Fecha aspas. Acabou o recado. Note bem, o recado não continua no versículo 21. O recado só está no versículo 20. É que aqui o nosso texto não tem aspas. Mas se fosse para colocar aspas no recado que Abraão recebeu, essas aspas estariam limitadas ao versículo 20. O recado seria esse: Milca, sobrinha de Abraão, e sobrinha do próprio Naor, Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Acabou o recado. Fecha aspas. Aí vem o autor bíblico, Moisés, que amplia a notícia explicando quais eram os filhos, e fala: Uzo, primogênito, Bus, seu irmão, Quemiel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Nada disso é recado dado a Abraão. Abraão não está recebendo tudo isso como recado. O recado está só no versículo 20. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso a seguinte ideia. O versículo 23 fala de Rebeca. Mas Abraão não teve notícia nenhuma dela.
Abraão só recebeu a notícia de que Milca tinha dado à luz filhos a Naor. Abraão não tinha noção nenhuma da existência de Rebeca. Ele não sabia que Rebeca existia. A notícia de Rebeca vem depois aqui no texto. Depois das aspas do recado terem se fechado. Então, quando Abraão, no capítulo 24, envia o seu servo para encontrar uma esposa para Isaque na casa de Naor, quando ele faz isso, ele não sabia que Rebeca existia. Ele não tinha noção de que Rebeca era uma das filhas, uma das netas de Naor. Ele não sabia disso. Nós temos aqui, no capítulo 24, quando ele envia o seu servo para aquela terra, para encontrar uma esposa para o seu filho, o que nós temos aqui é mais um ato, é mais uma evidência da fé de Abraão. Leia depois na sua casa, nós vamos pregar nesse assunto mais tarde, dentro de alguns domingos, nós vamos pregar no capítulo 24 de Gênesis, e o capítulo 24 de Gênesis vai falar sobre o casamento de Isaque, como Isaque conheceu sua esposa, e como ele conheceu Rebeca e tudo mais. Mas Abraão enviou o seu servo ali, e enviou o seu servo ali sem saber de nada. Ele creu na provisão de Deus, ele creu que Deus iria providenciar na casa ali dos seus parentes, ele iria providenciar uma esposa para o seu filho Isaque. Por que isso é importante? Isso é importante, irmãos, porque nós temos vivido uma época em que os pais crentes, eles têm sido extremamente indiferentes em relação a essas questões. Os pais crentes, eles devem confiar em Deus no que diz respeito a esse aspecto da provisão dele também. Os pais crentes, eles devem olhar ao seu redor e, claro, devem ficar preocupados, porque assim como Abraão olhou ao seu redor e ele viu somente cananeus e disse: meu Senhor, eu não posso deixar meu filho se casar com uma cananeia. Da mesma forma, nós olhamos ao nosso redor e vemos os nossos filhos e olhamos a cultura à nossa volta e dizemos: Senhor, só há cananeus, o que será? O que será do meu filho, da minha filha nesse campo do casamento? O que vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, nesse campo do casamento? Os jovens também são assim. Os jovens crentes também ficam preocupados. Tanto as moças como os moços. Eles olham à sua volta e dizem: o que vai acontecer comigo? Eu só tenho cananeus e cananeias à minha volta. Como eu vou encontrar uma esposa? Como eu vou encontrar uma Rebeca? Como eu vou encontrar um Isaque? Como isso vai acontecer? E surge aí uma ansiedade. Quando nós lemos essa história, nós vemos aqui essa genealogia de Naor, e vemos a menção de Rebeca sendo preparada, e vemos mais tarde Abraão enviando ali o seu servo para encontrar uma esposa na família de Naor, e ele mandando o seu servo ali pela fé, crendo que haveria uma moça ali. Nós temos um padrão que tanto os jovens como os pais dos jovens crentes devem adotar. Nós temos que crer na provisão de Deus. Temos que orar a Deus pedindo que ele faça provisão de alguém com quem os nossos filhos possam se casar. Temos que orar a Deus, os jovens têm que orar a Deus, os moços e as moças devem orar a Deus para que Deus faça provisão nesse campo também tão sério da vida deles, que é essa área, que é a área do matrimônio, que era do casamento. Os versículos que nós estamos olhando, os versículos 20 a 24, são versículos preparatórios para o que vai acontecer no capítulo 24, quando Isaque vai encontrar sua esposa. São versículos que mostram Deus já agindo, Deus já trabalhando, preparando já o terreno para que Rebeca nasça e encontre um dia Isaque, dê sequência à linhagem messiânica. Os pais cristãos,
os moços cristãos, as moças cristãs têm que buscar em Deus essa provisão. Nós aprendemos nesse texto que é Deus quem faz provisão nesse campo. É Deus quem faz provisão no campo de uma esposa, preparando uma esposa para um jovem. É Deus quem faz provisão preparando um noivo, um esposo para a jovem. É Deus quem faz provisão preparando um genro para o homem mais velho, uma nora para a mulher mais velha. É Deus quem faz essas coisas. E os pais cristãos devem entender isso e orar a Deus pedindo ao Senhor: Senhor, faça com que na minha vida eu encontre esse tipo de provisão também, a fim de que não haja perpetuidade nesse caos que tem acontecido hoje em dia, inclusive no meio evangélico. Casamentos totalmente destroçados, envolvimentos absurdos entre homens e mulheres, total ausência de critério, de cuidado, passos sendo dados no meio do desespero, as coisas acontecendo de qualquer jeito nesse campo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não precisa ser assim. O Senhor é um Deus bondoso e Ele faz provisão para essas coisas também, como nós percebemos nos versículos 20 a 24, Ele fazendo provisão para dar sequência à linhagem de Abraão. Uma outra lição importante que nós devemos destacar aqui. Esse texto, quando menciona Rebeca, ele valoriza bastante essa figura de Rebeca. É interessante porque, ao contrário do que dizem as feministas, né, que a Bíblia é machista, nesse texto aqui a personagem principal é Rebeca. Há vários homens mencionados aqui. A personagem principal citada aqui é Rebeca, porque nós sabemos o papel importantíssimo que ela vai ter na história. Não tem nada de machismo na Bíblia, é um livro realista, não é um livro político, não é um livro de tendências políticas, de tendências filosóficas mundanas, não. É um livro da verdade. E aqui nesse texto, ele destaca a importância de Rebeca aqui como personagem principal dessa lista enorme de nomes que são colocados aqui, e reconhecemos depois a grande importância dela já no capítulo 24, daqui a pouquinho aqui, na sequência da história nós encontramos o que vai acontecer com Rebeca. Mas o que é interessante notar aqui é que essa menção de Rebeca vai remeter para o capítulo 24, que mostra o critério de Abraão no que diz respeito à escolha de alguém para o seu filho. Abraão disse: eu não quero que o meu filho se case com uma das filhas dos cananeus. Eu não quero. Eu quero que o meu filho se case com alguém dentro da minha casa, da minha família. Eu quero que ele se case com alguém, uma mulher que seja alguém dentre os nossos. É isso que eu quero. Então não permita, não vou permitir e que isso jamais aconteça. Ele diz para o seu servo: olha, jamais aconteça do meu filho se casar com uma cananeia. É interessante destacar isso, porque nós vemos o critério que Abraão usa para o casamento do seu filho. Não é algo jogado, não é o que acontece de qualquer jeito, aparece qualquer um e está tudo certo. Não é assim. Na Bíblia nós aprendemos, os crentes aprendem isso na Bíblia, que os pais cristãos e os próprios moços e moças cristãs, eles devem ser assim também, devem ser criteriosos nesse campo. Nós não podemos, nessa área matrimonial, estou destacando isso porque esses versículos aqui, o objetivo central deles é mostrar como Rebeca veio à luz, como Rebeca, a esposa de Isaac, veio à luz. Esse é o objetivo central aqui desse texto. Nós, como crentes, nós devemos também adotar critérios nesse campo. Nós não podemos olhar para o casamento como algo que deve ser conduzido na base de meros impulsos naturais, de meros sentimentos vagos aí que nos sobrevêm. Não. Deve haver critério para o casamento. Nós
aprendemos no Novo Testamento que o jugo desigual é inaceitável diante de Deus. Os pais cristãos não devem, em hipótese alguma, aprovar o casamento do seu filho crente com um jovem ou uma jovem incrédula. Jamais, isso não pode acontecer. Deve haver critério nessas coisas. Os cristãos não podem olhar o casamento como algo que acontece, como tem que acontecer, como a vida vai levando, não. Deve haver critérios para isso, deve haver padrões para isso. Nós aprendemos em 2 Coríntios, no capítulo 6, nós aprendemos, o texto bíblico diz, 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15, o texto diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O apóstolo Paulo escreveu isso aqui para condenar a associação dos crentes de Corinto com os falsos mestres. Agora, note bem, se ele escreveu isso nesses termos tão pesados, para condenar a associação dos crentes com os falsos mestres, dizendo, olha, vocês não podem nem ter mestres religiosos incrédulos, porque isso é abominável a Deus. Imagine então um cônjuge incrédulo, me casar com um cônjuge incrédulo. Se a associação com um mestre religioso incrédulo já é pecado, imagine um envolvimento muito mais profundo que é o casamento. Em 1 Coríntios 7,39, o apóstolo Paulo fala diretamente sobre casamento, ele fala sobre as viúvas, ele diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ele explica, vocês crentes devem ter critérios para o casamento. Em Gênesis capítulo 22, nós percebemos Deus preparando um cenário. E vemos depois no capítulo 24, Abraão entrando nesse cenário dizendo, olha, o meu filho se casará somente com alguém daquela linhagem mencionada no versículo 20 do capítulo 22. O meu filho não vai se misturar com outras pessoas. Existe um grupo específico, esse grupo já foi descrito no capítulo 22, de 20 a 24, e o meu filho, ele vai se casar com alguém pertencente àquele grupo. Esse é o meu critério. E os cristãos devem obedecer também um critério. E esse critério está no Novo Testamento. O Novo Testamento mostra o casamento dos crentes deve ser dentro de critérios que a palavra de Deus estabelece. O crente deve encontrar a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva, o seu esposo, a sua esposa, dentro da família da fé. É aí que ele deve encontrar. E ainda assim deve ser muito cuidadoso, porque o meio evangélico está cheio de falsos crentes. Muito cuidado com isso. Muitas moças e muitos moços se casam com jovens da igreja achando que estão se casando com crentes e não estão. Estão se casando com evangélicos que muitas vezes não conhecem a salvação que é em Cristo. São pessoas que estão frequentando ali a igreja porque gostam de alguma forma, apreciam alguma coisa, ou porque a igreja não tem ensino bíblico nenhum, então eles se sentem bem ali, já que são incrédulos e não se sentem incomodados por estar num ambiente que não ensina a Bíblia. Mas, por causa disso, os moços e as moças devem ser muito cuidadosos, devem procurar realmente pessoas pertencentes à família da fé, e não pessoas que pertencem aos cananeus, a pessoas que pertencem ali às famílias ligadas ao paganismo, às coisas avessas à vontade de Deus, à fé e tudo mais. Nós devemos, os moços, as moças, os pais dos moços, os pais das moças, devem orientar nesse aspecto. Você deve ter critérios para encontrar a sua esposa e o seu esposo. E esse critério é a palavra de Deus que estabelece. Você deve encontrar alguém que pertence à família da fé, um crente de verdade, sendo muito cuidadoso
sabendo que nas igrejas as igrejas estão repletas de incrédulos. Muito bem. Qual é o último valor desse trechinho aqui? O que mais esse trechinho mostra? Para terminar, qual é a outra importância de um trechinho como esse? Esse trechinho também mostra como a descendência de Abraão teve continuidade. E por que isso é importante? Porque é importante perceber que a descendência de Abraão teve continuidade. Aqui Rebeca é mencionada, filha de Betuel, ela é mencionada aqui, de modo que o texto tem por objetivo mostrar isso. Como é que a descendência de Abraão vai continuar? O texto mostra, nasceu uma moça chamada Rebeca. Essa moça chamada Rebeca vai conhecer Isaac, no capítulo 24. E eles vão se casar e vão dar continuidade à linhagem messiânica. Por que isso é importante? Isso é importante porque Deus quer cumprir uma promessa. Através do nascimento de Rebeca, mencionado aqui nesse trechinho, através do casamento dessa moça com Isaac, no capítulo 24, através disso, a descendência de Abraão terá continuidade. E aquela grande promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vai se cumprir como? Através da descendência de Abraão, que terá continuidade por meio de Rebeca e de Isaac, o povo de Israel vai surgir. E o povo de Israel surgindo, ali naquele povo verá uma tribo, a tribo de Judá. E dentro dessa tribo de Judá surgirá uma família, família de Davi, uma família real, uma família que vai dar sequência a uma monarquia. E dentro dessa família, da família de Davi, vai nascer o Rei Messias, o Senhor Jesus Cristo. E por meio do Rei Messias, o Senhor Jesus Cristo, serão abençoadas todas as famílias da terra. Como elas seriam abençoadas? Pela fé no Rei Messias. Pela fé no rei davídico, que é descendente de Abraão, que é descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente de Judá. Em Gálatas 3, no versículo 8, Gálatas 3, 8, o apóstolo Paulo explica como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dos descendentes de Abraão. Veja o que diz, Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha só, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? Como a Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão? O Evangelho que fala sobre a necessidade de crer em Cristo para ser salvo. Como? Ele cita então Gênesis. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui nesse versículo de Gálatas 3,8 é explicado como serão abençoados todos os povos. Como aquela promessa feita a Abraão se cumpre. Aquela promessa, em ti serão abençoados todos os povos, se cumpre por meio do Evangelho. O Evangelho apresenta um descendente de Abraão. O Evangelho apresenta um descendente de Abraão por meio de Isaac, que se casou com Rebeca, mencionada naquela genealogia, por meio de Jacó, por meio de Judá, por meio de Davi. O Evangelho apresenta um Messias que é descendente dessa linhagem toda. E por meio da fé no Evangelho, as famílias da terra são abençoadas. Então o texto que nós estudamos mostra isso, mostra como a descendência de Abraão teve continuidade, a fim de que um dia o Messias nascesse e pela fé nele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E a pergunta que sempre fica, quando nós chegamos a uma conclusão como essa, diante desse texto, que fala sobre essa sequência da descendência de Abraão, a pergunta que sempre é levantada, que sempre fica, é a seguinte: você já foi abençoado por meio da linhagem de Abraão? Você já se tornou bendito por meio da linhagem de Abraão? Você já foi abençoado? Você já faz parte das famílias da terra que são abençoadas por meio do descendente de Abraão? Sim ou não? Se você não foi ainda abençoado
se tornou bendito por meio da família de Abraão, é importante que ainda hoje você se aproxime do Salvador, Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o descendente prometido, aquele que é da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, aquele cuja vinda a este mundo seguiu essa linhagem que nós estudamos aqui hoje, por meio de Rebeca, dando origem ali a Jacó e aos patriarcas e tudo mais, aquele que é descendente dessa família que Deus preparou lá atrás. Crendo nele, nesse Messias, no Senhor Jesus Cristo prometido, você se tornará bendito. Bendito e tendo se tornado bendito, você se tornará um herdeiro dele. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Da maldição. Deixará de ser maldito e se tornará bendito. Se você crer nele, você vai desfrutar desde já e a partir de agora das bênçãos de Abraão que chegaram até nós por meio dessas famílias quando o Senhor Deus trouxe o Messias a este mundo.